Você acredita que existe uma cozinha que precisa preparar até 17.000 refeições por dia para 6.000 pessoas no meio do oceano? Essa cozinha não pertence a nenhum hotel ou resort, mas sim a um porta-aviões americano. Aqui, todas as refeições devem ser calculadas cuidadosamente, desde o índice de calorias até a quantidade de ingredientes. Neste vídeo, vamos explorar o trabalho dos chefes silenciosos em um porta-aviões, aqueles que não carregam armas, mas ainda contribuem para manter o navio sempre pronto para a batalha com refeições deliciosas. Atualmente, os Etaiwa possuem 11 porta-aviões. São fortalezas móveis, carregando dezenas de aeronaves que podem atacar, bem como sistemas de defesa aérea para interceptar mísseis e drones. O preço a pagar por essa força é de 8,3 milhões de reais brasileiros por dia, o equivalente ao preço de um apartamento de luxo com vista para o mar em Santa Mônica, Los Angeles. Esse custo inclui combustível, manutenção e uma parte considerável destinada à alimentação. Não é por acaso que um porta-aviões moderno é comparado a uma cidade flutuante no mar. É onde 5.000 a 6.000 membros da tripulação vivem e trabalham por muitos meses. Portanto, a pressão sobre o departamento de cozinha não é pequena. Todos os dias, a equipe da cozinha deve garantir 17.000 refeições, incluindo 3 refeições principais e um lanche à meia-noite chamado Midrats, para os marinheiros do turno da noite. No USS Harry S. Truman, há cerca de 114 cozinheiros para lidar com essa enorme carga de trabalho. Isso significa que cada cozinheiro deve servir em média quase 150 refeições por dia, um número que até os restaurantes mais movimentados ficariam chocados. Imagine que você é um chefe em um porta-aviões. Todas as manhãs, assim que o sol nasce, você e seus colegas precisam preparar o café da manhã para milhares de marinheiros em apenas 2 curtas horas. Sopas, pratos de ovos e pão devem ser feitos continuamente, enquanto o convés do navio treme devido às ondas do mar. E se por acaso os ovos estiverem mal cozidos, ou o café não estiver pronto antes da hora da refeição, é bem provável que você seja o primeiro a receber reclamações. Aqui não há espaço para erros. É por isso que cada chefe deve passar por treinamento intensivo, aprendendo a cozinhar em condições extremas e seguindo uma disciplina rigorosa antes de embarcar. As refeições em um porta-aviões não apenas fornecem energia, mas também ajudam a manter um bom estado de espírito para os marinheiros, porque a vida a bordo é realmente dura. Um marinheiro trabalhando no convés inferior pode passar semanas sem ver a luz do sol. Os alojamentos são extremamente apertados, com militares compartilhando um compartimento com cerca de 60 outras pessoas. A hora da refeição é um momento raro no dia em que os marinheiros podem esquecer temporariamente a dureza da vida no mar. A Marinha dos Etaiwa tem regulamentos claros sobre as necessidades energéticas. 2.850 calorias por dia para homens e 2.100 calorias para mulheres. Os chefes devem calcular cuidadosamente o conteúdo nutricional de cada refeição, garantindo carboidratos, proteínas, vegetais e frutas suficientes para manter a saúde, ao mesmo tempo em que equilibram o sabor.
Os cardápios devem ser planejados com 14 a 21 dias de antecedência, dependendo do navio. Além disso, eles também devem considerar fatores como alergias alimentares e dietas religiosas dos membros da tripulação. A quantidade de ingredientes necessários por dia é extremamente grande. Um dia pode exigir até 158 quilos de alface, 725 quilos de carne, 20.000 xícaras de café, 160 galões de leite e 30 caixas grandes de cereais. Toda essa quantidade de alimentos deve ser armazenada adequadamente no depósito. O sistema de armazenamento a bordo é dividido em áreas separadas, o que ajuda a decidir facilmente a ordem de uso. Ingredientes perecíveis como vegetais frescos, frutas e pão são geralmente usados primeiro, enquanto alimentos enlatados e congelados ocupam a maior parte da capacidade de armazenamento. Por exemplo, um porta-aviões da classe Nimitz pode armazenar alimentos suficientes para 6.000 pessoas por cerca de 70 dias. Mas e se a quantidade de comida no depósito não for suficiente? O reabastecimento de alimentos é feito por navios de logística ou aeronaves especializadas, cada vez podendo fornecer de 181.000 a 317.000 quilos de alimentos. A operação de reabastecimento ocorre regularmente a cada 7 a 10 dias, garantindo que o navio nunca fique sem comida. No entanto, o processo de reabastecimento no mar não é tão simples quanto receber mercadorias no porto. O navio deve manter a velocidade e a posição mais estáveis possível enquanto a carga é transferida. Quando os ingredientes estão prontos, os chefes do porta-aviões começam a trabalhar. A cozinha funciona continuamente 24 horas por dia, dividida em vários turnos para garantir que não haja interrupções. Os chefes cozinham em grandes lotes, usando panelas com capacidade de até 80 galões, o que ajuda a manter a temperatura da comida sempre quente durante todo o tempo de serviço. O processo de cozimento é organizado de forma extremamente profissional, desde a preparação dos ingredientes até a divisão das porções. Esta é a forma como o pão é assado em um porta-aviões. Eles compram latas grandes de massa pronta. A tarefa dos chefes é amassar a massa, esticá-la, moldá-la e assá-la em fornos grandes, garantindo que cada refeição tenha pão quente e crocante, recém-saído do forno. Com a tarefa de preparar dezenas de milhares de refeições por dia, é muito difícil para os chefes recém-formados acompanharem o ritmo. Eles não apenas precisam aprender a usar equipamentos industriais, mas também se familiarizar com o ritmo de trabalho estressante e a pressão. Muitos chefes novatos descrevem as primeiras semanas como um pesadelo, enfrentando uma carga de trabalho que nunca imaginaram. Além disso, cozinhar no exército nem sempre segue o planejado. Às vezes, o equipamento da cozinha quebra sem motivo aparente. Às vezes, o cozinheiro acidentalmente aumenta muito o fogo, resultando em uma leva inteira de comida queimada. Nessas situações, os chefes são forçados a lidar com a situação rapidamente, evitando que afete toda a refeição de milhares de pessoas.
Após muitas horas de cozimento, as deliciosas bandejas de comida estão prontas. Apesar dos desafios, o cardápio a bordo do porta-aviões garante diversidade para atender aos gostos de milhares de marinheiros. Os pratos podem incluir carne bovina, frango grelhado, macarrão com frango ao molho de tomate, vegetais cozidos no vapor, purê de batata e pão. Quanto às refeições midrats, elas são frequentemente uma combinação inteligente de sobras de refeições anteriores e alguns pratos adicionais. Isso não só ajuda a evitar o desperdício de alimentos, mas também garante que os marinheiros que trabalham no turno da noite ainda tenham refeições nutritivas. As refeições são servidas na cantina ou no refeitório. Os militares fazem fila para receber suas porções. Tudo ocorre de forma ordenada e disciplinada. Os horários das refeições são divididos em 3 períodos claros. Manhã, das 6 horas às 8 horas, almoço das 11 horas às 13 horas e jantar das 16 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos. A maioria da tripulação faz suas refeições em grandes e movimentados refeitórios, semelhantes aos de um internato. Em grandes feriados como o Dia de Ação de Graças ou o Natal, o cardápio é alterado de forma especial. Peru assado, doces e outros pratos tradicionais também são incluídos nas refeições. Além disso, a área de jantar também é decorada de acordo com o tema do feriado. Esses são momentos raros em que os marinheiros podem sentir o clima familiar, ajudando-os a aliviar um pouco a saudade de casa em meio ao oceano. Com grandes quantidades de alimentos e tripulação, o descarte de resíduos torna-se um problema difícil. Por muitos anos, a maior parte dos resíduos alimentares e itens relacionados era descartada diretamente no mar. No entanto, nos últimos anos, muitos navios foram equipados com sistemas modernos de compostagem, reduzindo significativamente o descarte no meio ambiente. Claro, as operações do porta-aviões não param na hora das refeições. A equipe da cozinha também é treinada para responder a situações de emergência, pronta para ajustar as operações de acordo com os requisitos da missão de combate. Eles não são apenas cozinheiros, mas também soldados, prontos para garantir o cumprimento da missão em todas as situações. Falando das operações dos porta-aviões americanos, desde o início de 2025, o porta-aviões USS Carl Vinson esteve presente no Oriente Médio, realizando ataques aéreos contra rebeldes Houthi no Iêmen, uma força que se acredita ter o apoio do Irã. Em junho passado, os ZEUA continuaram a enviar outro porta-aviões, o USS Gerald R. Ford, para a região do Oriente Médio. Este é o maior, mais moderno e também o mais caro navio da história da Marinha dos Escalmes-Serabwa, com um custo de produção de até 72 bilhões de reais brasileiros. Essa medida ocorre em meio à crescente tensão entre Israel e Irã. A implantação de porta-aviões em águas quentes gerou duas opiniões divergentes. Alguns expressam preocupação de que uma densa presença militar possa agravar ainda mais a situação. Por outro lado, outros veem isso como um passo necessário para proteger os interesses estratégicos dos Ekorstariwa e manter o equilíbrio em uma região em constante mudança. Mas, independentemente das opiniões políticas, não podemos negar o esforço dos soldados a bordo, especialmente da equipe de logística. Esses soldados silenciosos na cozinha, embora pouco mencionados, são aqueles que mantêm a máquina de combate funcionando sem problemas.
O que você pensa sobre o papel da equipe nas operações militares modernas? Já avaliamos corretamente a importância deles? Por favor, deixe um comentário abaixo para discutirmos. Olá, meus amigos! Vocês sabem qual país investe mais em forças armadas no mundo? A resposta é os Estados Unidos, com um gasto de 916 bilhões de dólares americanos em 2023. Essa quantia não é usada apenas para investir na compra de armas e equipamentos, mas também para a logística, garantindo que os militares tenham uma alimentação adequada. Então, como funciona o processo de preparo e serviço das refeições no exército americano? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Na verdade, a posição de logística no exército é muito árdua, mas frequentemente negligenciada. É uma tarefa que exige precisão, velocidade e alta capacidade de lidar com pressão. As cozinhas precisam servir um número enorme de pessoas diariamente. Em média, as escolas militares têm mais de 4.000 alunos. O número total de refeições diárias pode chegar a 10.000 ou até 13.200. O horário das refeições no exército quase não tem o conceito de tranquilidade. Os alunos têm apenas 15 a 20 minutos para comer, e todo o processo de serviço deve ocorrer em poucos minutos. Na Academia Naval, mais de 4.400 pessoas são servidas em menos de 5 minutos, o que significa que a cada minuto, quase 900 pessoas recebem suas refeições. Isso força toda a equipe da cozinha a trabalhar continuamente como uma máquina. Não pode haver atrasos, não há espaço para bagunça. Para operar esse sistema, os cozinheiros do exército precisam passar por um treinamento muito rigoroso. O início são os conhecimentos teóricos, desde como garantir a segurança alimentar, prevenir intoxicações, manusear os ingredientes corretamente, até evitar a contaminação cruzada ao cozinhar para muitas pessoas. Essa etapa termina com um teste de 50 questões. Após a teoria, vêm as habilidades culinárias. Os alunos devem dominar desde as operações básicas, como técnicas de uso de facas e operação de equipamentos de cozinha industrial, até métodos de cozimento avançados, como assar, ensopar, cozinhar em fogo baixo e refogar. O ponto alto dessa parte é um teste de culinária de 1 hora, como uma rodada eliminatória do programa MasterChef. Ao final dos cursos em sala de aula, os alunos são levados para a cozinha real para praticar por 5 dias consecutivos. Depois, há a fase de treinamento na cozinha de campanha, onde tudo precisa ser montado do zero. Montagem de equipamentos, preparo de ingredientes e utensílios, cozimento e serviço em condições adversas. Sem eletricidade, sem água potável constante, sem cozinha fixa. Mas a refeição ainda precisa chegar a cada soldado, na hora certa e com nutrição garantida. Os alunos que se formam no curso terão a oportunidade de trabalhar em instalações militares. Nas escolas militares americanas, o dia de trabalho dos funcionários da cozinha pode começar às 3h30 da manhã. Na escuridão do quartel, enquanto a maioria dos alunos ainda dorme, a cozinha já começou a pegar fogo.
O processo de trabalho dos cozinheiros começa com o pedido dos ingredientes. Os funcionários da cozinha trabalham em estreita colaboração com especialistas em nutrição para elaborar cardápios que atendam às enormes necessidades energéticas dos soldados, em média cerca de 3.500 a 4.200 calorias por dia. Cada refeição é projetada para ser equilibrada: carboidratos para manter a energia e o estado de alerta, proteínas para apoiar a recuperação muscular e vegetais e frutas para fornecer vitaminas e antioxidantes. O volume de ingredientes necessários é muito grande. Por exemplo, em West Point, eles precisam preparar 22.000 almôndegas, 1.814 kg de macarrão e 568 litros de molho de tomate apenas para um prato do almoço. Os funcionários precisam fazer o pedido com 4 a 6 semanas de antecedência para que o distribuidor possa se preparar a tempo. Ao receber a mercadoria, eles a transferem rapidamente para os freezers. A quantidade de alimentos armazenados é enorme, mas também acaba muito rápido, às vezes em apenas 2 a 3 dias. O processo de cozimento na cozinha é muito árduo. Nos horários de pico, o ambiente fica muito quente devido ao calor que emana dos fogões. Os cozinheiros precisam trabalhar continuamente para preparar as refeições para mais de 4.000 pessoas. Eles precisam usar equipamentos de escala industrial com caldeirões 220 a 380 litros, grandes fogões basculantes e fornos de vários níveis. Os cozinheiros geralmente preparam a comida em lotes para garantir que ela esteja sempre quente e fresca durante todo o tempo de serviço. Em momentos de falta de pessoal, pratos semi-prontos ou alimentos pré-processados são utilizados para manter o ritmo do trabalho. No entanto, cozinhar no exército nem sempre acontece sem problemas, conforme o planejado. Às vezes, os equipamentos da cozinha quebram sem motivo aparente, ou o cozinheiro deixa o fogo muito alto, fazendo com que a comida queime. Os cozinheiros precisam encontrar maneiras de resolver o problema imediatamente para que o almoço seja servido a tempo. Após muitas horas de preparo, os pratos estão prontos. O cardápio nas cozinhas militares é bem variado: frango, carne bovina, peixe, macarrão, vegetais, pão e, às vezes, até arroz. Grandes cozinhas também montam um balcão de saladas separado com mais de 50 opções diferentes para incentivar hábitos alimentares saudáveis. A sobremesa geralmente são tipos de bolos. Alguns pratos também são servidos em ocasiões especiais. Na Academia Naval de Anápolis, o frango búfalo, também conhecido como buff chicks, é um prato tão amado que se tornou uma tradição em todas as sextas-feiras. Dependendo de cada academia, a forma de servir pode variar. Algumas escolas usam o modelo de refeitório com balcão de self-service e área de saladas. Enquanto isso, muitas escolas adotam o estilo familiar. A comida é colocada nas mesas por companhia e os alunos se servem. Independentemente da forma de organização das refeições, o ponto em comum é que todos os alunos devem comer juntos em um período de tempo fixo. Esta não é apenas uma forma de servir, mas também parte do treinamento de disciplina e da manutenção da tradição militar. Comer com a unidade, na hora certa, da maneira certa e sem desperdício. No exército americano,
O fornecimento de alimentos não ocorre apenas nas escolas militares, mas também em exercícios militares. Em 2024, o Exército dos Estados Unidos realizou mais de 40 exercícios conjuntos apenas na região da Ásia-Pacífico. Ao entrar em exercícios ou treinamentos de grande escala, especialmente em áreas remotas e isoladas, são utilizadas cozinhas de campanha. Estes são grandes trailers projetados como cozinhas móveis. Após muitos anos de melhorias, uma cozinha de campanha moderna pode preparar até 2.400 refeições por dia, o suficiente para servir quase 800 pessoas. Quando é necessário servir um número maior, vários trailers são unidos em um sistema, que pode atender a mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Para utilizá-las, os militares devem montar cuidadosamente cada detalhe para formar uma estrutura robusta, e só então transportar os utensílios de cozinha para usar. O fogão é equipado com queimadores de alta potência de até 52.000 BTU. O calor que ele emana, juntamente com o calor do campo de treinamento, torna o trabalho de cozinhar mais árduo do que nunca. No verão, a temperatura dentro da cozinha pode ultrapassar aproximadamente 49 graus Celsius, enquanto fora está apenas cerca de 38 graus Celsius. Em grandes exercícios, os cozinheiros podem começar o dia de trabalho às 2 horas da manhã e trabalhar até mais de 9 horas da noite. Eles trabalham sem parar para fornecer comida a centenas de soldados cansados. Os ingredientes utilizados nas cozinhas de campanha geralmente são alimentos secos ou enlatados, coisas fáceis de conservar e transportar, especialmente adequadas para condições sem refrigeração ou fonte de água constante. Os pratos geralmente são ricos em energia e têm um sabor forte, pois a necessidade de calorias em um ambiente de treinamento ao ar livre pode chegar a 6.000 calorias por dia. Os pratos populares incluem vegetais grelhados, carne assada, pão, bacon e tortas. Normalmente, os soldados recebem 2 refeições quentes, uma de manhã cedo antes de começar o dia de treinamento, e outra à noite após a conclusão das tarefas. No meio, há o almoço frio, geralmente rações C ou K pré-embaladas. Os soldados fazem fila para receber a comida e depois se sentam para comer diretamente no chão para economizar tempo. Depois de comer, eles juntam os pratos, colheres e garfos sujos em recipientes para serem lavados. Garantir pelo menos 2 refeições quentes por dia não serve apenas para manter a força física, mas também para ajudar a recuperar o moral após horas de treinamento intenso. E esse é o processo de preparo das refeições no Exército dos Estados Unidos. Uma refeição que parece normal, mas por trás dela existe todo um sistema operado com profissionalismo e disciplina. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Qual tema você gostaria que eu abordasse a seguir? Deixe sua sugestão na seção de comentários. Se gostou deste vídeo, deixe um like e compartilhe, e lembre-se de se inscrever no canal para não perder os conteúdos mais recentes. E agora, tchau e até o próximo vídeo.